O Alberto Guerreiro Ramos foi uma figura ímpar na história intelectual brasileira. Possivelmente o maior intelectual da década de 50 e indiscutivelmente, a meu juízo, o maior intelectual brasileiro até abril de 64, quando na condição não só de um grande intelectual, o mais importante sociólogo brasileiro, homem de cultura, era também deputado que foi cassado, deputado pelo PTB do Rio de Janeiro. Além disso, ele é conhecido não só por sua carreira no final da vida nos Estados Unidos, como foi ele o autor do projeto que instituiu a profissão do administrador na sociedade brasileira. E ficou notabilizado, conhecido, precisamente por ser o homem da administração e da administração pública brasileira, um dos grandes críticos, terminou sua vida na Universidade de Carolina do Sul, dando aulas lá. Mas, antes disso, e a meu juízo de maneira muito mais contundente e importante, Alberto Guerreiro Ramos é o pai da sociologia crítica no Brasil. O mecanismo clássico da redução sociológica foi indiscutivelmente a grande contribuição da sociologia brasileira e que abriu grandes avenidas para o desenvolvimento posterior da sociologia e do pensamento crítico no Brasil. O ocaso da influência e da presença de Guerreiro Ramos no Brasil só foi possível com a ditadura militar, que transferiu o Centro Cultural Brasileiro do Rio de Janeiro para São Paulo, com a criação o fortalecimento da USP e da Unicamp, que eram dois projetos universitários intimamente vinculados com a hegemonia paulista, que naturalmente tinha na ditadura militar o seu grande projeto para o Brasil. Guerreiro Ramos acabou sendo o objeto não só do escárnio, de uma crítica e, sobretudo, do silêncio sobre sua obra. De tal maneira que essa imensa influência que aparece e essa vitalidade intelectual que aparece já nos primeiros estudos, em 49, estudos sobre o trabalho, nós poderíamos dizer da centralidade do trabalho, em 1949, quando ele apresenta um ensaio para a admissão no serviço público brasileiro, até a imenso prestígio que teve na Escola Brasileira de Administração Pública no Rio de Janeiro e no ISEB, Alberto Guerreiro Ramos foi a grande figura de todo o pensamento crítico brasileiro. Influenciou notadamente intelectuais da estatura de Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos, no início de sua trajetória intelectual. Um autor que era eclético, para usar uma definição de Rui Mauro Marini, que não obstante não era fraco, não era débil, como com muita frequência ocorre com as tentativas ecléticas de misturar Max Weber com Marx, por exemplo. São raros aqueles que conseguem transitar de um para o outro autor sem perder o rigor teórico, metodológico e as perspectivas distintas de autores tão importantes, tão fundantes para o pensamento. Mas, além disso, Alberto Guerreiro Ramos era um homem culto em relação ao Brasil, em relação à história brasileira e à história política brasileira. Livros indispensáveis de sua trajetória intelectual, como Mito e Verdade sobre a Revolução Brasileira, de 1963, ou A Crise do Poder no Brasil, de 1961. Livros fundantes, livros esquecidos, livros que nunca mais tiveram uma merecida reedição, mas que são fundamentais. Em Mito e Verdade sobre a Revolução Brasileira, uma recuperação de um autor tão importante como Lukács, que nem os aprendizes de Lukács posteriores, me refiro ao grupo do Rio de Janeiro, Carlos Nelson Coutinho, José Paulo Neto, Leandro Conder, certamente flertaram com essa recuperação, certamente foram influenciados de alguma maneira por essa recuperação de Lukács dentro do marxismo. E A Crise do Poder no Brasil, uma análise crítica sobre o inevitável, inexorável colapso do governo de João Goulart, dentro de uma perspectiva nacional que foi finalmente abandonada pelos estudos da política e da sociologia posteriores a 64. De tal maneira que o resgate de Guerreiro Ramos para nós
brasileira, em particular para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele ministrou aulas em 1980, é decisivo para render não só uma homenagem a um grande intelectual brasileiro, mas sobretudo para pensar que a sociologia no Brasil precisa de um novo rumo, um rumo não academicista, não colonizado, o rumo inaugurado por Guerreiro Ramos a partir da redução sociológica, uma sociologia nacional, crítica e emancipatória, tal como pensou. A influência de Guerreiro Ramos é notória em figuras como Paulo Freire, através da influência que Guerreiro Ramos teve na filosofia de Álvaro Vieira Pinto, que terminou por influenciar decisivamente figuras como Paulo Freire. Mas se você pergunta hoje na pedagogia brasileira sobre a influência de Guerreiro Ramos na obra de Paulo Freire, ninguém conhece. Porque precisamos fazer essa grande recuperação crítica do pensamento nacional e do pensamento crítico brasileiro. Daí que o evento em Porto Alegre se inscreve nesse momento de redescoberta de grandes autores do pensamento nacional, do pensamento crítico e, em alguma medida, do pensamento revolucionário brasileiro. Essas obras de Guerreiro Ramos estarão na coleção que será realizada pelo IELA dos clássicos? O IELA tem previsto 2 livros de Guerreiro Ramos nos clássicos do pensamento crítico latino-americano. Mito e Verdade sobre a Revolução Brasileira e A Crise do Poder no Brasil. 2 livros indispensáveis para pensarmos a história das ideias e a política no nosso país.